Sou Marcos Duarte e é um prazer estar aqui no Portal Juristas. Eu sou advogado, especializado em direito de família, direito sucessório. Fui presidente do IBDFAN Ceará durante 10 anos, da ADEFAS aqui no Ceará também durante 4 anos, conselheiro da OAB, 2 mandatos, e presidente da Comissão de Direito de Família da OAB Ceará. E a minha atividade acadêmica, professor, palestrante, sempre foi voltada para o direito de família e o direito sucessório, e também atuo em guarda e regulamentação de convivência de crianças entre nações, entre países, a subtração internacional de crianças, qual o Brasil é signatário da Convenção de Haia. Então, essa é a minha atividade e eu gostaria hoje de conversar com vocês sobre as mudanças e as dificuldades que o advogado que atua ou que pretende atuar no direito de família enfrenta no dia a dia. A advocacia de família, ela aparentemente poderia ser tida como uma especialidade que muita gente atua e que acha até, de certa forma, fácil atuar. Mas eu afirmo que não é. A advocacia de família ela tem realmente suas peculiaridades, exige não só o conhecimento do direito material, da doutrina, que hoje é bastante vasta no Brasil, e também do direito processual civil, com as suas mudanças, como o Código do Processo Civil de 2015, que trouxe algumas inovações no direito de família, mas também a advocacia de família exige uma sensibilidade muito grande do advogado e da advogada que atua nessa área ou que pretende atuar nessa área. As ações de família normalmente envolvem a dissolução do vínculo matrimonial pelo divórcio, através de uma ação de divórcio, o reconhecimento e a dissolução de união estável, ações de alimentos, onde se pede alimentos para menores, as execuções, os cumprimentos de sentença, também relativos a alimentos, a pensão alimentícia, as disputas de guarda e outras questões mais raras, mas que sempre ocorrem, como interdição de incapazes, e partilhas de bens, que normalmente são feitas com as ações de divórcio. Enfim, essas são as demandas que mais exigem do advogado uma perícia, uma dedicação, mas também uma grande sensibilidade, porque a família, quando está sendo desfeita, quando está se modificando, através do divórcio, através da separação judicial, existem os traumas, existem as dificuldades, existem as perdas que precisam ser elaboradas, e o advogado familista, como eu gosto de dizer, ele precisa ter essa sensibilidade, ele precisa ter uma maturidade, uma experiência para lidar também com essas questões. O cliente do advogado de família, do advogado familista, ele está normalmente com alto nível de ansiedade, está vendo a sua família se desestruturar, está vivenciando, os filhos ficam tensos, né? O patrimônio terá que ser dividido, as empresas, se tiver, serão também afetadas, se tiver acionistas, tem que se dar satisfação para essas pessoas, os sócios. Então, tudo isso mexe muito
com o emocional do cliente que está precisando dos serviços do advogado familista. Então, eu digo que o advogado de família, ele é não só advogado, mas ele é psicólogo, ele é padre, ele é pastor, ele é um consultor sentimental, né? E ele não tem hora para atender. Ele atende de domingo, ele atende dia de sábado de noite. Muitas vezes são questões urgentes de violência doméstica, de agressão a crianças, agressão à mulher. E essas questões são urgentes. O advogado ele sempre tem que estar a postos. E nós sabemos que é difícil, que a gente precisa também ter a nossa convivência, a nossa família, o nosso lazer, as nossas atividades, mas é um sacerdócio. Advogar no direito de família é, antes de tudo, uma grande vocação. E eu fico preocupado quando eu vejo alguns colegas, principalmente os mais jovens, quererem, desejarem advogar no direito de família porque é mais fácil. Ao contrário, eu acho que é, com todas as vênias, eu acho que é uma das áreas mais difíceis da advocacia. Se não for a mais difícil, certamente é uma das. Exatamente em virtude de tudo isso que eu falei e mais outras questões. Por exemplo, tudo no direito de família é para ontem. O cliente quer a urgência dos alimentos, o cliente quer a urgência no divórcio, o cliente quer a urgência na partilha de bens, o cliente quer a urgência da guarda do filho, da visita, da viagem para o exterior, é tudo para ontem. E, infelizmente, a maioria dos procedimentos na advocacia no direito de família, eles ocorrem, eles tramitam pelo procedimento comum, que você sabe que muitas vezes não comporta uma liminar, é difícil obter uma tutela de urgência. Muitas vezes não, quase sempre terá que ter várias etapas, audiência de conciliação, audiência de instrução, réplica, contestação, memoriais, então são várias etapas e isso termina se tornando uma tortura para o cliente. E exatamente em virtude dessa ansiedade, desse estado emocional, desse estado às vezes até depressivo, e a pessoa não aguenta passar por todas essas etapas. O CPC de 2015 poderia ter sido o legislador poderia ter sido mais audacioso, o direito de família, mas infelizmente continuou sendo tímido, continuou impondo aos ritos ainda o procedimento ordinário. Algumas exceções, claro, como por exemplo a lei de alimentos, mas mesmo assim, a lei de alimentos, que é uma lei especial, mesmo assim, alguns magistrados insistem, teimam em ordinarizar aquilo que é para seguir um rito especial, como é o caso das revisionais, das exoneratórias de alimentos, que a lei diz que tem que ser pela lei de alimentos, ou seja, rito especial, e muitos magistrados terminam, a grande maioria, pelo menos aqui no nosso estado, no estado do Ceará, terminam ordinarizando essas ações revisionais, essas ações exoneratórias, submetendo o cliente, o alimentante, muitas vezes a uma tortura, por não poder mais arcar com aquele valor de pensão, muitas vezes teve uma redução de rendimentos, ou então nasceu, eu tenho um caso recente, por exemplo, o cara já pagava pensão para 3 filhos, aí casou de novo e a mulher ficou grávida de gêmeos. O cara, de repente, tem mais 2 filhos. E os magistrados,
infelizmente, ainda insistem em manter o procedimento ordinário. Então, todas essas questões realmente tornam a advocacia de família um pouco delicada, um pouco difícil de exercer, mas é uma área fascinante e com certeza você que ingressa e que está nela irá cada vez mais se apaixonar pela advocacia de família. Muito obrigado e um grande abraço.